Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, nossos irmãos em Cristo Jesus. Muito bem-vindo ao Você Crê, um programa abençoado para levar testemunhos e história de superação até a sua casa. Você crê que Deus ainda faz o milagre? Você crê no milagre? Crê no poder da transformação? Então você está no local muito certo, porque aqui você vai ouvir histórias extraordinárias, assim como o nosso convidado que já vai compartilhar conosco. Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem na tua casa? Que a paz do Senhor invada o seu lar e que a fé e a presença do Espírito Santo refletem na sua vida todos os dias. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom fazer a vontade do Senhor e conduzir, os propósitos dele nessa terra. Então, já peço que você compartilhe essa entrevista. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações em todas e deixe o seu gostei, o seu comentário, tá bom? Para que o YouTube entenda e leve para muito mais alcance, para muito mais pessoas, tá bom? O alcance precisa aumentar e eu preciso da sua ajuda, então compartilha bastante, tá bom? Olha, nós vamos fazer a leitura aqui da palavra, que a gente sempre faz. Hoje eu vou usar o óculos, gente, porque a vista já foi embora, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, em Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo 12, que diz assim, ó. Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: O Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. É paciente e muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor, nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Vou ficar até aqui, versículo 14, tá? Para a meditação. Essa palavra nos mostra que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Em tempos difíceis que estamos vivendo, é necessário que haja algumas atitudes para que consigamos vencer e passar por todos esses desafios e afrontas que estamos vivendo nos últimos tempos. E como é que nós veremos a glória do Senhor, veremos as mudanças? Aqui no versículo 12 diz, jejuando, chorando, se lamentando, se convertendo, se arrependendo, se humilhando. Porque às vezes, o que eu posso fazer para mudar o meu país? O que eu posso fazer para mudar a minha família? Pois é se humilhando e pedindo do Senhor, porque o mundo jaz no maligno. Não há mais o que esperar de uma humanidade corrompida, mas através da nossa humilhação, nós obteremos o socorro para a nossa alma. Então, eu convido você, neste dia, a se arrepender, a se converter, a se humilhar, a procurar ajuda em Jesus, porque só Ele pode fazer. O mundo jaz no maligno, como eu disse, então não há do que esperar uma melhoria. Só em Cristo nós podemos ter a paz, a presença, a convicção que haverá um lugar melhor. E onde é esse lugar melhor? É na glória junto com o Senhor. Ele nos prometeu isso e é nisso que nós confiamos. Então nós não vamos nos iludir com as coisas que o mundo oferece, mas confiar naquilo que vem da própria mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra e eu deixo para o seu coração, para a sua meditação, tá bom? Em nome de Jesus. Medite depois em todo o livro de Joel, que fala muito sobre essa questão. O povo pecou, mas existiu uma solução. E a solução sempre é se humilhar e se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Amém. E nós vamos dar o bem-vindo para o nosso convidado hoje.
Gente, estamos internacional, um convidado internacional hoje. Olha que bênção, gente. Pastor Edwin. Muito bem-vindo, pastor. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Antônia. Pastor Edwin é lá do Peru, está aqui passando uma temporada na nossa cidade de Porto Velho e com certeza nós não poderíamos deixar de tê-lo aqui presente conosco para compartilhar a sua história, o seu testemunho, né, da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Arequipa. De Arequipa. Olha aí, eu querendo falar. De Arequipa, né, pastor? Boas novas para o Peru. Sí. Isso, La né? Iglesia Evangélica Assembleia de Deus, buenas nuevas para el Peru. Olha aí, um dia eu acerto, viu, gente? Calma. Pastor, uma honra ter você aqui com a gente. E nós gostaríamos que você compartilhasse sua história, sua trajetória, os milagres que Deus já operou na sua vida. Eu sei que você tem desenvolvido um trabalho missionário, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas inicialmente nós queremos conhecer a sua história, como Deus te levantou, como Amém. você veio para Jesus, se foi na infância, se foi na fase adulta, compartilha com a gente, fica à vontade, pastor. Amém. No, agradecer a Deus, irmã Antônia, no, pelo convite. Amém. De estar aqui. Eu quero ressaltar, no, meu testemunho, como eu conheci ao Senhor, no? Foi através do trabalho missionário, no, da igreja cá do Brasil. No ano 1966, foram enviados da cidade de Rio de Janeiro, do lugar da Penha, no, da Assembleia de Deus da Penha, o missionário Luiz Francisco Fontes, a irmã Silvia e seus 5 filhos para a cidade de Arequipa. Nossa. Então, eles ficaram até o ano 72. Eles começaram o trabalho praticamente de zero na cidade de Arequipa. Eu e minha família, eu nasci no ano 71, então, quando o missionário já estava trabalhando lá, a igreja foi fundada no ano 69, o trabalho missionário continuou. Mas interessante que, através do tempo, muitas famílias peruanas, arequipenhas, foram alcançados por uma mensagem da palavra de Deus. Muitos se converteram. Passaram muitos anos, logo, passaram mais ou menos uns, se não me lembro, uns 17 anos. E esse evangelho, essa semente do missionário chegou um dia à minha casa. Foi uma bênção, não? Porque minha mãe foi a primeira em conhecer ao Senhor Jesus. Logo me lembro que eu e minha irmã, naquela época éramos adolescentes, nos pregavam a palavra do Senhor. Isso na sua casa? Eles foram na sua residência? Sim, foram a visitar-nos. Ah, sim. E graças ao Senhor, eu aceitei a Jesus na sala de minha casa. Que bênção. Foi assim. Glória a Deus. Só que naquela época, meu pai, ele não era crente. Ele era dessas pessoas muito religiosas, não? Na sua religião do catolicismo. E foi muito difícil. Eu me lembro, 3 anos de oração. De muita oração. Me lembro o pastor que um dia foi a visitar-nos, o pastor peruano, e foi a falar a minha mãe: seu esposo não quer saber nada da palavra, não quer convertir-se, então a senhora vai orar por seu marido todos os dias. E aí eu vejo o milagre de Deus, não? Faltava meu pai, não? Quão importante é um pai de família, que é a cabeça. É verdade. Não? Se ele vai à igreja, todo mundo vai. É verdade. E minha mãe nessa luta... Ele impedia vocês de ir ou não? Sim, impedia. Impedia. Ele não queria saber nada a respeito de pastor, igreja evangélica, hinos, coros, nada, absolutamente nada. Ele era uma pessoa muito religiosa. Então, no pensamento dele, não? Ele não permitia que nós fôssemos à igreja evangélica. Entendi. Então, o pastor falou assim, uma vez ele foi, me lembro uma tarde, e falou para minha mãe: irmã Marta, agora hemos falado já, hemos convidado a seu marido, não quer saber nada, então a senhora vai orar todos os dias com seus filhos. E minha mãe aceitou esse desafio. Porque ela queria aí em seu coração que seu marido se convertisse. Sim. Mas meu pai era um homem muito duro de coração. Muito duro, muito duro. Às vezes parecia impossível.
por isso que eu falo que os milagres existem. É verdade, existem mesmo. E, tem que crer, né, pastor? E através da oração, me lembro, minha mãe escutou esse conselho, e começamos a orar todos os dias. E ela colocava vocês também para orarem Sim, junto? me lembro que meu pai se ia trabalhar na parte da manhã, e me lembro que minha mãe nos chamava, a mim e meu irmão. Eu sou Edwin, meu irmão João, e falava, filhos, vamos orar por seu pai. Meu pai apenas saía para o trabalho, minha mãe costureira, não trabalhava na casa. Então eu e meu irmão estávamos ainda estudando. Na hora que tínhamos tempo, então chamava e ficávamos de joelhos. Minha mãe ficava aí na cama, me lembro eu e meu irmão. Sim. Nós éramos adolescentes, não sabíamos muito isso de oração, mas minha mãe falava assim, falem para que Deus convierta seu pai. E minha mãe, me lembro que orava e orava e orava e chorava, isso me lembro muito. E nós orávamos aí, Senhor, convierta meu pai. E aconteceu, não, no ano 86, que foi a mudança de tudo. Deus... Depois de quanto tempo ali que vocês... Foi mais ou menos na luta de 3 anos. 3 anos. 3 anos Meu Deus. de oração. Minha mãe fala que às vezes ela queria desistir, mas ela continuamos aí, continuamos com essa fé. E no ano 86, me lembro que Deus permitiu que nós viajássemos para Cusco, que é uma região turística, por convite de um tio. Ficamos na casa dele e ele era evangélico, minha tia também. Sim. Estavam dirigindo uma igreja e ficamos aí conhecendo Cusco, esse lugar turístico, mas eu acredito que Deus tinha um plano com meu pai. E me lembro como estamos na casa de meu tio convidou a ele, Eloy, meu pai se chama Eloy, falou, vamos à igreja, não tem aniversário da igreja. E foi aquele lugar, eu creio que as orações, as lágrimas de minha mãe, as orações nossas chegou ao trono de Deus. Glória a Deus. E meu pai, esse dia, o último dia já para voltar, ao dia seguinte, o Senhor pegou a ele, disse que ele sentiu um fogo dentro deles, caíram as lágrimas, e ele apareceu aí na frente, aceitando a Jesus na como hora seu do único... culto, na hora do culto. Sim, quando fizeram o apelo, já para terminar, chamar quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador. E meu pai sentiu algo sobrenatural, um calor, ele começou a chorar, e ele passou na frente chorando, e aceitou a Jesus como seu Salvador. Meu Deus. Me lembro que a partir dessa data mudou tudo. Mudou todo em meu lar, retornamos à cidade de Arequipa. Meu pai já não era o mesmo homem, Já se convertiu ao Senhor, começou a tirar todo o que era a idolatria que tínhamos, que havíamos vivido naquela época. E ele bebia, tinha algum vício assim, pastor? Não, era só socialmente, Me lembro, na minha casa, haviam as festas de aniversário, que chegavam meus tios ou conhecidos, e às vezes bebiam aí, mas era socialmente, Mas sim que ele era uma pessoa muito religiosa por el lado do catolicismo, Sim. Então, graças a Deus, o que aconteceu? Como Deus faz a obra, Mudou a vida dele, mudou toda a nossa família. Mas deixa eu lhe perguntar, pastor, na sua casa você disse que ele era muito religioso para o catolicismo, mas ele chegava a fazer rezas, sua mãe também, vocês tinham esse hábito de ir na igreja da católica e tal, era assim? Sim, justamente meu pai nos levava todos os domingos. Sim. Todos os domingos, porque na Arequipa é conhecida a Roma do Peru. Tem muitos templos imensos. O catolicismo é muito forte. Entendi. Então nós estávamos religiosamente, tínhamos os santos, me lembro, aí em seu quarto estava cheio de santos ali. As procissões que eram no Peru naquela época eram muitas. Mas não falavam de Jesus assim? Não. Era esse Jesus de dogmas e tradições humanas, aquele Jesus histórico. E me lembro que, graças a Deus, meu pai pegou a meu pai. Eu falo, por isso que eu falo que os milagres existem. Quem sabe, tem muitas pessoas que parece que aquela pessoa nunca se vai converter.
Que tem coração duro, que Aham, você falou, que é né? duro mesmo, mas eu acredito, eu creio que para Deus não tem nada impossível. verdade. A oração pode mudar a história de uma vida. É verdade. E eu falo isso. Por quê? Porque Deus pegou meu pai, Deus converteu meu pai, Deus batizou com o Espírito Santo meu pai. Eita glória! Que bênção! Deus lhe deu visão. Foi algo inacreditável. Um homem que era tão religioso, tão resistente. Se eu contasse assim, parte por parte, creio que faltaria tempo. Mas meu pai era assim, uma pessoa muito dura. Mas Deus pegou a ele, Deus batizou com o Espírito Santo, ele se converteu realmente, Deus lhe deu visão. Nós ficamos maravilhados como Deus fez a obra. E Deus começou a tratar com a vida dele de tal maneira que no ano 1987 tínhamos uma sala, me lembro, e meu pai deu essa sala para que fizesse uma igreja. Olha como Deus faz a obra. Meu Deus! Havia uma sala, de culto, né? Tipo um ponto de um ponto de culto. Sim. Ele que não queria saber de pastor, igreja evangélica, de coros e nada dessas coisas, agora ele jogou toda a idolatria, todas aquelas coisas, se converteu ao Senhor e agora ele dá uma sala e aí começam a fazer os cultos. Que Me bênção. lembro que colocamos os bancos, havia um pequeno púlpito e se começou a pregar a palavra de Deus ali. Eu me lembro naquela época, não? Eu era adolescente ainda, já Sim. estava terminando a escola e eu quero ressaltar aí meu chamado, não? Como foi, não? Que eu entrei para a obra, não, missionária, a obra de Deus, não? E foi em um desses cultos, não? O pastor daquela época, não? A Assembleia de Deus já estava crescendo pouquinho a pouquinho, chegou à minha casa, abrimos Não esses tinha um templo lá na sua cidade ou tinha? Já tinha. Ah, tá. Já Mas aí tinha. ele decidiu abrir mais um ponto de culto. Exatamente, no caso. haviam congregações, porque Ah, o missionário sim. Fontes, ele fundou a igreja no ano 69. Nós conhecemos a entendi. Jesus depois de 17 anos. Olha quanto tempo que passou. Sim. E já tinha alguns pontos de pregação. E meu pai, como estava nesse primeiro amor, não? Sim, Minha meu família no Deus, primeiro amor. maravilhoso. E era toda maravilha e alegria de conhecer ao Senhor. Meu pai falava, como eu não conhecia antes a palavra de Deus. Eita. Deus transforma, Deus muda as transforma. vidas. Eu posso falar isso, Deus faz milagres. E me lembro aí, fizeram um culto, não foi? Se abriu a igreja lá, na minha casa. Foi que se abriu essa sala, as portas para fora, e o pastor tomou conta ali, enviou um obreiro, e me lembro que nós sentados aí, nós escutávamos a mensagem. E um dia dos cultos apareceu um tio meu que era evangelista, um tio Alejandro, me lembro, e ele deu uma mensagem que ficou em meu coração. Eu creio que foi Deus, 1987, que Deus falou com minha vida. E ele pregou a respeito do livro Atos capítulo 16, do segundo viagem missionário do apóstolo Paulo. Até hoje, hein? Atos Foi 16. forte. Que aconteceu com o apóstolo Paulo, estava passando aí por Derbe, não? Listra, Derbe. E que aconteceu? Se encontrou com aquele discípulo chamado Timóteo, não? E me lembro que ele pregava de uma forma, falando desse jovem Timóteo. E ele começou a falar de uma forma, e ele começou a pregar e falar, esse jovem poderia ter entre 15, 16, 17 anos. E eu justamente tinha essa idade. Estava entre os 16 e 17 anos. E ele falou de uma forma que eu queria ser esse Timóteo. Eu queria ser esse Timóteo. E creio que foi esse dia. Naquele dia o senhor tomou essa decisão, né? Sim. De se tornar um Timóteo. Sim. Já Deus, um ano antes, conhecemos a Jesus. Deus foi trabalhando na vida de meu pai. Minha mãe também já estava no caminho do Senhor. Meu outro irmão, eu. Já tínhamos a igreja. Todo estava encaminhando-se. Deus já estava encaminhando-nos. E você já tinha sido batizado no Espírito Santo nesse período ou não? Não, ainda não. Ah, entendi. Esse ano, 87, passei pelas águas do batismo. Mas ainda sim. não fui batizado com o Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Não? Depois dali,
não, da pregação de meu tio, me lembro, e isso ficou gravado até agora em meu coração, não? Timóteo, um jovem entre 15 e 17 anos que ele poderia ter, e que fez a obra missionária, que ele foi um pastor. Então, me lembro, não, que aí no culto, e nunca esqueci isso, parece que Deus acendeu essa chama aqui adentro, essa chama. E justamente eu estava terminando já a escola, justamente em 87 já estava para terminar a escola. E me lembro que eu acredito que foi de Deus essa mensagem, o fogo pegou em mim, vou ser pastor, falei assim. E eu contei, ainda tinha 17 anos, então com 18, 19, 20 eu vou ser pastor. Eu pensava assim, não? E me lembro que comecei a orar, pedindo a direção de Deus, e Deus não abrindo as portas para mim. O que aconteceu? Justamente nesse ano 87, meu tio, que tinha contato com um missionário que estava em Rio de Janeiro, me falou, tem uma possibilidade de que você ir ao Rio de Janeiro a estudar teologia. Pastor, o senhor segura um pouquinho aí, que a gente vai para o intervalo e já a gente retorna. Amém, amém. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, divas! Quero apresentar o espaço Sou Bela para vocês, um espaço diferenciado que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo! Aqui no Sou Bela você vai encontrar atendimento diferenciado e um precinho que cabe no seu bolso. Olha, os serviços aqui são maravilhosos e eu tenho certeza que você vai amar cada serviço que você vai realizar aqui. E entre esses serviços, a gente tem a área de estética, né, que é sobrancelha, depilação, massagem corporal e também para o seu cabelo, gente, corte feminino, tá? Massagem, relaxamento, alisamento, aqui tem de tudo. E entre os serviços oferecidos, temos a parte da estética, design de sobrancelha, massagem modeladora, drenagem linfática, gente, depilação. Então, venha para cá fazer o seu atendimento. E temos cuidado especial para o seu cabelo, como químicas gerais e corte de cabelo. Então, não deixe de agendar o seu horário. Estamos localizados na Avenida José Amador dos Reis, número 3568, ao lado da Clínica COS. Não tem erro. Também na lateral aqui do postinho de saúde. Ai, meu, que bondinho. Então, venha para cá. A Sou Bela te espera. Aproveite a promoção de aniversário da Sou Bela nesse mês de fevereiro. Olá, queridos! Hoje eu quero apresentar para vocês um dos nossos parceiros, Arte Transfer Personalizados. Sabe quando você quer um produto com a sua cara? Então, é isso que a gente faz. Aqui na Arte Transfer, a gente transforma ideias em coisas que dão orgulho de usar. Olha, tem canecas personalizadas, camisetas, uniformes, sacolas e vários presentes feitos do jeitinho que você imaginou. Seja para sua empresa, para um evento ou para surpreender alguém especial, a gente cuida de tudo com muito carinho, criatividade e aquele capricho que faz toda a diferença. Olha, chama a Arte Transfer, conta a sua ideia e deixa o resto com a gente, porque personalizar é muito mais do que imprimir, é criar algo único. Então já chama eles aqui, o endereço vai aparecer aqui na tela e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Voltamos, glória a Deus. Que testemunho forte do pastor Edwin, que está falando, né, como foi a sua conversão, a dificuldade que foi até o seu pai se converter e depois da conversão, o fogo do Espírito Santo invadiu
né? E aí essa chama passou para ele. Ele vai continuar compartilhando com a gente, mas antes disso eu quero que você, peço para você, compartilha, tá bom? Compartilhe o máximo que você puder essa entrevista, porque eu tenho certeza que no coração de alguém está ardendo esse fogo também. O fogo da chama missionária, né, que invada a sua casa aí, em nome de Jesus, viu? Pode continuar, pastor Edi, Amém, compartilhando, né, então, como que foi essa trajetória, né? Exatamente. Então, eu Pra creio obra que missionária. para Deus não existe casualidades. Sim. E esse ano 87, justo estava para definir o rumo de minha vida, não? E eu creio que foi Deus, porque quando eu estudei na escola, me lembro quando eu era católico primário, meu professor falou assim a 3 alunos, falou assim: eu quero que vocês sejam padres. Interessante. E isso ficou na minha cabeça. E você era um deles. E eu era um deles. Eu não sei se Deus utilizou o professor daquela época. Eu era católico, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus ainda. Mas me lembro, falou: você, eu quero que vocês sejam padres. E isso ficou na minha vida. Eu pensava ser padre e professor. Se eu não conhecia Jesus, e como Deus, justo naquela época, em 1986, 87, que estava para definir meu futuro, não? Sim. Deus trabalha em meu lar. Glória a Deus. Nos convertimos e mudou o rumo de tudo. Então, o que aconteceu, não? Continuando a história, não? Que é uma história muito longa, não? E esse ano 87, me lembro com essa mensagem de meu tio, do Timóteo, nunca vou esquecer, me inspirei, não? Eu quero ser o Timóteo. E Deus abriu as portas para ir ao Rio de Janeiro. Me lembro que meu tio me levou. Saí pela primeira vez, nunca havia saído de Arequipa, nunca na minha vida, para outro país. Sim. E me lembro, viajei com meu tio, fomos pela Bolívia, passamos pela Paz, Cochabamba, Santa Cruz, entramos ao Brasil, cheguei a Rio de Janeiro, não? Olha aí. Cheguei aí à Igreja Assembleia de Deus, não, da Madureira, não, a matriz. Aí estava pastoreando o pastor Luiz Francisco Fontes e eu fui recebido, não? E comecei meus estudos teológicos no Instituto Bíblico Ebenezer. Uma formação teológica, no caso. Exatamente. Ah, porque eu queria ser pastor. Eu queria ser pastor, eu queria ajudar a meus irmãos peruanos, Sim. queria transmitir, aprender um pouco mais a palavra de Deus e transmitir para meus irmãos peruanos. Por isso que isso me inspirou a sair. Entendi. Porque lá em meu país ainda estava recém o evangelho, e no Brasil eu escutava, não, que as igrejas, esse avivamento, e não estava full estudos bíblicos, e eu falei, não, eu tenho que ir ao Brasil. E Deus permitiu. Me lembro que meu tio me levou e eu fui lá, comecei meus estudos teológicos lá. Só que eu não contava, não, com o choque, o famoso choque transcultural. É verdade. E É eu quero choque contar um mesmo. pouco de Pode isso contar, também, não? pastor. Que Fica à vontade. por isso que eu recomendo, não? Aquelas pessoas que querem ir a outro país, Estudar sobre aquele país exatamente, antes, né? Exatamente, estudar a Porque respeito tem desse gente que país. arde, a chama, eu quero ser missionário, eu quero. Mas aí quando vai sem preparamento, aí se choque. Exatamente. É importante você compartilhar mesmo, né, Sim, pastor? essa experiência eu quero falar os jovens irmãos que querem ir à missão, algum dia, não sei se Deus levará para outros países. Informem-se do país, aprendam a língua, os costumes, o clima, comida, tudo. Por quê? Porque eu era um adolescente que saí pela emoção. É mesmo, verdade. E eu pensava que Arequipa, onde eu morava, todo mundo era Arequipa. Na minha cabeça nunca havia... É verdade, é verdade. Eu lá em Arequipa, eu pensava que Arequipa, todo mundo era igual. Rio era igual, Rio de Janeiro. Mas depois eu saí pela emoção assim, quando eu cheguei lá, meu Deus, eu não falava português. O clima, a fala dos cariocas, que é diferente, mais rasgado, não? Me lembro que cheguei lá, comecei meus estudos, mas foi uma luta. Uma luta, estando lá, e eu entrei em depressão, não?
E me lembro que A falta da família, a falta né? da família. De tudo ali, né? Tudo era novo, né, Todo pastor? era novo. Me lembro quando chegava uma carta de minha mãe, meu Deus, me quebrava. Oh, meu Aí eu lia Deus. uma página, duas, três, pai, oh Jesus, e começava a chorar, minha mãe, minha família. E eu não pensava que era, mas era parte da preparação, agora eu verdade. entendo. Deus estava preparando minha vida. Passei todas essas provas e eu me lembro que fiquei em depressão, não, de tal maneira que eu comia e me lembro que a comida passava de uma forma, meu Deus. E eu falei ao pastor, eu estou precisando sair, eu quero retornar ao meu país. E o pastor, não, você tem que ficar, você tem que continuar, não? E eu falei, pastor, e graças a Deus que em julho de 88 me lembro que chegou o filho do pastor Fontes, David Fontes, que se casou com Kessie em julho de 88. Eu participei do casamento e eles me convidaram para vir aqui a Rondônia. Oye, como Deus me trouxe aqui a Rondônia. Olha a oportunidade. Eu não conhecia Rondônia, não sabia, Porto Velho. Não sabia nem ouvir, não tinha nem ouvido nem falar, né? Nem Dessa falar. cidade, desse estado. Só que aqui me lembro... Qual a cidade, pastor? Foi Candeias de Jamari. Eu cheguei em Candeias. 1988, para julho, fim de julho, se não me lembro, para agosto. Eu cheguei acá a Porto Velho pela primeira vez e fui diretamente a Candeias, que aí se estava construindo o seminário bíblico, que foi fruto do trabalho do pastor Fontes anos atrás, que ele abriu a igreja aqui, e seu filho ficou a cargo do seminário que estava em construção, um seminário bíblico, aqui em Candeias, não? E o motivo por o qual também eu saí essa depressão era porque eu precisava encontrar-me com pessoas da minha língua. Isso era muito interessante, não? Eu me sentia sozinho, não? A língua, eu queria falar o espanhol e não havia como. E me lembro que havia dois irmãos peruanos que estavam aqui estavam em Candeias, não? Lúcio e Eduardo, naquela época. E quando eu me enterei que eles estavam, eu falei, pastor, eu vou para lá, vou para Candeias. E eu cheguei aqui, me encontrei com eles. Me lembro que o seminário recém se estava construindo. Me lembro que tiramos a mata e foi todo esse processo. Havia 5 estudantes internos, do qual era um eu. E graças a Deus fiquei feliz, não? Fiquei feliz aí com os irmãos peruanos e me encontrei com eles. E continuei meus estudos, não? Aí no seminário bíblico. E passou quanto tempo aqui em Candeias? Em Candeias passei uns 6 meses mais. Eita, um tempinho. Sim, fiquei até fim de ano, me lembro que... E eu era menor de idade, ainda. Isso é algo muito interessante, quando eu saí do meu país, eu saí com um passaporte de menor de idade. Ou seja, meus documentos eram de menor de idade. Ou seja, eu fui assim, com essa emoção, saí... Quero ser um Timóteo. Quero ser esse Timóteo, não? Mas Deus tinha um plano. Sim. Deus tinha um plano comigo e fim de ano já terminou as aulas, todo, e tive que retornar a meu país. Retornei ao meu país para regularizar minha documentação. Retornei, me lembro, aqui em Porto Velho, fui para Rio Branco, Brasileia. Em Brasileia passei outra prova, me lembro, quando estava retornando, e me lembro que levava uma maleta preta com meus livros, minha roupa, uma mochila verde, me lembro. E naquela época a estrada lá era só terra, de Brasileia a Assis, em Yapari, Peru, não? E eu quero contar um pouquinho da história, não? Que aconteceu, não? Me lembro que cheguei àquele lugar, viajei, peguei ônibus aqui, Rio Branco, cheguei a Brasileia, e já de Brasileia foi mais difícil. A estrada não era boa, época de chuva, janeiro, daquele ano, não? Sim. De 89, e me lembro que me falaram assim, existem 2 possibilidades para que você chegue à fronteira. Uma em caminhão, tipo pau de arara, e outra por barco. Só que no barco, às vezes, se afunda, às vezes pode morrer. E você sabe nadar? Eu falei, eu não sei nadar. Oh, Deus, misericórdia. Então eu vou no pau de arara. Foi do pau. E eu fui aí, me lembro que as pessoas subiam com suas coisas. Não havia ônibus naquela época, era só terra. Me lembro, lama, essa lama vermelha.
E me lembro que as ladeiras, sempre voy a lembrar as ladeiras daquela época. Muita ladeira. Muita ladeira, e a água ficava aí, os charcos de água. Meu Deus. E me lembro que o carro começou a sair e começamos a andar, e nas ladeiras o carro a vezes atascava, colocamos madeira e saía, e em outra ladeira novamente ficava atolado e colocamos madeira, e uma dessas, que eu creio que o carro foi mais ou menos 10 a 15 quilômetros, andou, e depois ficou atolado. Nossa. Não saiu. E eu perguntei, e agora, como eu faço para chegar à fronteira? Não tem aqui outro meio, só a pé. Eu falo para vocês, eu caminhei mais ou menos, estava tirando um cálculo, não? Mais ou menos aí entre Brasileia, assim, uns 110 quilômetros. Eu creio que o ônibus habrá andado uns 10, uns 15. Eu e não creio passou outro carro? não havia, naquela época não havia outro transporte, não havia. Eu andei, eu acredito, entre 80 a 90 quilômetros a pé, com maleta e minha mochila, andando por essa estrada. Todas as pessoas levavam suas bagagens, não havia ninguém que me ajudasse, não havia cavalo, não havia outro meio de transporte, não havia moto, não havia nada. E cada um levando aí. E me lembro, eu caminhei quase um dia e meio a chegar à fronteira. Mas Deus estava no controle. Deus esse ano me pegou. Deus começou a falar assim que não ia ser tão fácil. É verdade. Às vezes o homem planeja muita coisa, não? Vou ser pastor há 3 anos. É bonito, não? Vou estudar, vou aprender teologia, dar o título de pastor. Vou ser missionário, mas às vezes Deus tem outras formas É verdade. de tratar com nossa vida. E você precisava de experiência também, né, pastor? Precisava. De muita Precisava conhecer melhor a esse Deus. É, E como Ele trabalha com nós. é verdade. E me lembro na meia da jornada que comecei a andar. Eu como jovem, me lembro que peguei a mala, me coloquei na cabeça, minha mochila, e comecei a andar nessa emoção, não? De jovem, 17 anos. E andei, deixei atrás os outros. Depois, mais para lá, na ladeira, subia, descia, subia. E na ladeira fiquei aí, deitado. As pessoas passavam, ninguém me podia ajudar. Oh, meu E eu Deus. continuava andando, e chegou a noite. Só mata. Não havia casas. E me lembro que eu orei ao Senhor. Sempre me lembro. Na experiência. E falei, Senhor, estou cansado. Andei muito. Quase todo dia. Envia um anjo. Eita, Olha. glória. Aleluia. Aleluia. Envia um anjo que me ajude. Aleluia. Eu orava assim, um jovem. Eu orava, estou cansado, Senhor. Minha mala pesa, minha mochila pesa, eu estou deitado aí, cheio de lama. O que eu vou fazer aqui? As pessoas falavam, não, é muito perigoso que você fique na estrada ali. À noite é perigoso, falavam Sim. para mim. E eu orava ao Senhor, e me imaginava um anjo descendo, de branco, e ele pegava minha mala e me dizia, vamos, te vou ajudar. Me lembro, sempre me lembro disso, não? Eu orava ao Senhor, mas às vezes não é como nós queremos, não? É. Ou imaginamos muitas vezes, não? Deus trabalha de outra forma. E de repente aí no meio da atardecer apareceu um homem. Não sei de onde apareceu. Do meio da mata apareceu ali, parece que era um trabalhador da chácara, de uma roça Sim. por ali. E me perguntou assim, você que faz aqui? Eu falei, não, eu estou indo a Assis, a fronteira, estou indo para o Peru. Meu Deus, é muito longe. Você não pode ficar aqui. E aí me identifiquei, não, eu sou irmão, eu sou cristão, não, evangélico. E ele falou, eu também. Oh, glória. Olha o anjo aí. Aí o anjo, oh, glória. Ai, me lembro essa Eita, experiência, glória. meu Deus. E ele falou, oh, irmão, paz do Senhor, eu também sou crente. Eita. E me lembro que ele me ajudou. Olha que benção. Pegou minha mala. Vamos, que eu moro lá, e havia um viralese que entrava, uma estradinha lá, Sim. e tem sua casinha por ali.
E me lembro que chegamos ali, não? E me falou, não, descansa aqui, porque é longa a distância que você vai andar ainda. E aí me lembro, tomei banho, Olha me aí. deu uma janta, me deu um lugarzinho para eu Nossa. descansar. O anjo do Senhor. É, Foi por isso usado, que eu viu? falo, não? Eu era assim, me imaginava um anjo descendo de branco, pegava a minha mala, me levava, íamos juntos e chegava à fronteira. Eu acreditava dessa forma, não? Mas depois Sim. entendi que Deus trabalha de outra forma e enviou esse anjo, não? Esse mensageiro, esse Sim. irmão, não? Enviou, me levou, me fez comer. Que pode ser que, por um acaso, pastor, ele nem poderia ter passado por ali. Mas às vezes o Senhor falou, não, vai por ali, né? Ou ele Sim. sentiu de passar por ali. Talvez não era nem o caminho dele, mas sentiu. Então, assim, realmente o Senhor usa pessoas para nos abençoar e nos ajudar. E realmente isso foi algo impactante, posso contar na parte da minha história, não? Glória a Deus. Então, em 1978, eu posso dizer todas essas coisas que eu passei, Sim. não? Na emoção que é sair. E Deus estava falando comigo, não? Que era de outra maneira. É A obra de Deus é de outra forma. verdade. E Ele pegou esse ano minha vida, não? E começou a pegar minha vida e amassar. Amassar. Essa parte é... E isso... Não é todos que suportam. Ah, exatamente. E não? para você, que era um rapaz novo, suportar processos de dores é muito difícil mesmo. Sim. E Só me o lembro... Espírito Santo para ajudar. E eu passei todo esse processo, todas essas coisas. E me lembro, depois que eu entendi, que não era o tempo ainda, mas era o tempo de que eu precisava aprender mais dele. É. Como é a obra dele, como é a obra de Deus. E para ser um Timóteo, precisava aprender o que é depender dele. Exatamente, Né, exatamente. pastor? Não, Depender de realmente em minha Deus. vida eu nunca pensei, realmente, não, quando eu conhecia Jesus, e Deus permitiu que eu chegasse aqui ao Brasil, Rio de Janeiro, aqui em Rondônia, Candeia do Jamarim, Pois aí é. eu estava. Já derribamos mato, e me lembro tantas coisas que passamos que eu posso, não, até um dia falei, vou escrever um livro, não, a respeito da minha história. Verdade. Todo Já que... deu os 15 minutos? Meu Deus, e o pastor nem começou a contar a história, já pensou, pastor? É um tempo meio limitado mesmo. A gente Sim. vai precisar ir para mais um intervalo e já a gente retorna. Amém. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, divas! Quero apresentar o espaço Sou Bela para vocês, um espaço diferenciado que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo! Aqui no Sou Bela você vai encontrar atendimento diferenciado pelo precinho que cabe no seu bolso. Olha, os serviços aqui são maravilhosos e eu tenho certeza que você vai amar cada serviço que você vai realizar aqui. E entre esses serviços, a gente tem a área de estética, né, que é sobrancelha, depilação, massagem corporal e também para o seu cabelo, gente, corte feminino, tá? Massagem, relaxamento, alisamento, aqui tem de tudo. E entre os serviços oferecidos, temos a parte da estética, design de sobrancelha, massagem modeladora, drenagem linfática, gente, depilação. Então, venha para cá fazer o seu atendimento. E temos cuidado especial para o seu cabelo, como químicas gerais e corte de cabelo. Então, não deixe de agendar o seu horário. Estamos localizados na Avenida José Amador dos Reis, número 3568, ao lado da Clínica COS. Não tem erro. Também na lateral aqui do postinho de saúde. Ai, meu bom. Então, venha para cá. A Sou Bela te espera. Aproveite a promoção de aniversário da Sou Bela nesse mês de fevereiro. Olá, queridos! Hoje eu quero apresentar para vocês um dos nossos parceiros, Arte Transfer Personalizados. Sabe quando você quer um produto com a sua cara? Então, é isso que a gente faz. Aqui na Arte Transfer, a gente transforma ideias em coisas que dão orgulho de usar. Olha, tem canecas personalizadas, camisetas, uniformes, sacolas e vários presentes feitos do jeitinho que você imaginou. Seja para sua empresa, para um evento ou para surpreender alguém especial,
A gente cuida de tudo com muito carinho, criatividade e aquele capricho que faz toda a diferença. Olha, chama a Art Transfer, conta a sua ideia e deixa o resto com a gente. Porque personalizar é muito mais do que imprimir, é criar algo único. Então já chama eles aqui, o endereço vai aparecer aqui na tela e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Glória a Deus! Retornamos de mais um intervalo, depois das nossas propagandas, e vamos continuar ouvindo o pastor testemunhando sobre a obra missionária. Tá vendo? Não é fácil. A gente às vezes fala assim, eu quero ser como fulano, mas não sabe o preço que fulano passou, né? E que a gente só sabe quando vai sentir na pele, né, pastor? Amém. Então, realmente, Deus permitiu todas as experiências que você passou para lhe amadurecer nesse processo, né? Amém, amém. Continue aí falando, pastor. Depois aí que fiquei na casa do irmão, ao dia seguinte ele me falou, toma teu café da manhã, me deu café, e falou, longa é o caminho para chegar à fronteira. Mas eu andei todo dia. Cheguei a Assis, me lembro, quase 5 a 6 horas da tarde. Na fronteira. Na fronteira, cheguei. E me lembro quando eu entrei, parece que hubiese chegado da guerra, porque estava Meu Deus, todo cheio de lama, meus sapatos Deus. Destruídos, minha calça, tudo. E eu me lembro de entrei assim, Assis, com minha mala cá na cabeça e minha mochila. E me lembro quando cheguei à pracinha, que ainda existe, porque sempre passo aí e me lembro. Sim. As pessoas ficaram todas, me olhavam assim. Quem será esse show que estava chegando dessa forma? Deus do céu. Meu Deus, e me lembro que cheguei ali, havia um hotel, que até agora existe, fiquei ali, me lembro. E na noite, meu Deus, tirei a roupa e joguei para fora. Os sapatos não prestavam, todo, joguei numa sacola. E jogou, foi fora. Para fora, e me lembro ali que na noite, no momento de dormir, sentia que meu corpo me viesse batido, de aqui até abaixo. Doído. Imagino, de tanto andar, né? Ao dia seguinte, o que aconteceu? Recuperei as forças e agora o desafio era passar para o Peru, em Inhapari. Naquela época não havia o ponte da amizade, não era só uma barquinha, uma canoa, não? Passei ao outro lado, cheguei a Inhapari, de Inhapari me fui para Puerto Maldonado, de Maldonado fui logo para Cusco, e de Cusco peguei trem para chegar à cidade de Arequipa. Mas era interessante, quando estava em trem, estava chegando à cidade de Arequipa, esse menino, esse jovem, que havia saído no ano 88, estava retornando no 89, já não era o mesmo, era outro. E o senhor não foi barrado nesses processos para entrar? Porque o senhor era menor ou já estava já era maior, né? Quando o senhor voltou? Não, ainda não, porque não meu aniversário é em março. Pois E eu retornei em fevereiro. Então foi tranquilo essa questão de entrar no país de novo? Sim, porque eu tinha passaporte, interessante, sim. eu tenho meu passaporte ainda em meu país, de lembrança. Sim. O verde, um de menor de idade, 17 Olha aí. anos. Eu viajei com um passaporte de 17 anos. E eu cheguei, retornei, quando me lembro, estava chegando no trem. Estava retornando a minha cidade de Arequipa. Esse menino, esse jovem, já não era o mesmo. Era outro. Cheguei lá e comecei a olhar e olhava todas as coisas diferentes, todo esse processo que eu passei, não, que eu pensei, não, eu vou para lá, vou estudar 3 anos, vou ser pastor e todo feliz, mas não entendi que Deus tem outras formas, outros caminhos, outros mistérios que Deus trabalha com nós, não? Em algum momento o senhor pensou em desistir? Falando que lá quero ser Timóteo, vou desistir desse negócio. Não creio, apesar de meu sofrimento humano que eu passei ali, eu persisti. Eu queria continuar. A chama estava acesa, né? A chama estava acesa, Aleluia. estava convicto que Deus me havia chamado para a obra Glória específica, a Deus. não?
E me lembro que cheguei a Arequipa, não? A igreja lá estava, a igreja que fundou o missionário, já tinha uns anos. E cheguei em 89. Comecei a trabalhar com as crianças. Trabalhei perto de 10 anos com as crianças. Foi meu primeiro trabalho na igreja. Durante esse trajeto até o ano 99, não? Eu fui levantado, não? De auxiliar, diácono, presbítero, até evangelista. Mas em meu sonho, a chama daqui ainda, de continuar aquilo que havia ficado inconcluso no ano 88, continuava. Sim. Então, 10 anos fiquei lá no Peru, ajudando a igreja peruana lá, trabalhando com as crianças, algumas congregações ajudei. Eu me lembro, era jovem ainda, não? Com essa força, e pregar a palavra, e transmitir essa mensagem, não? Sim. E me lembro, mas eu orava, Senhor, eu preciso preparar-me. Eu preciso terminar aquilo que ficou inconcluso no ano 88. E interessante, né? Deus me trouxe novamente aqui a Rondônia. No ano, já naquela época, na época del 90, chegaram missionários, não? Da Igreja da Assembleia de Deus, da Missão. Sim. Passaram muitos missionários por lá, para Arequipa, para ajudar. E um deles, me lembro, o pastor Josué Pereira, com sua família, de Ouro Preto do Oeste, foi para lá, conhecia ele. E ele me fez um convite. Entre o ano 97 e 98, me lembro, que chegamos aqui, porque ele estava trabalhando numa igreja lá como missionário, estava construindo uma igreja. Em Ouro Preto. Não, em Arequipa. Ele estava em Arequipa. Em Arequipa. Aí conhecia ele. Então, o que aconteceu? Ele me convidou, Edwin, vamos para Ouro Preto do Oeste, vamos a ir para la Semaderon, vamos a falar com o pastor lá, vamos a divulgar, vamos a juntar o dinheiro, porque ele estava precisando para construir a igreja que ele estava dirigindo. Então, Deus me trouxe novamente para aqui. Por isso eu falo o mistério de Rondônia, eu falo para mim, fazer brincando. Rondônia realmente marcou muito em minha vida. E novamente, daquela época eu estava por acá. Fiquei em Cacoal, conheci muitas igrejas no interior, fui a pregar, a testemunhar, como missionário, me lembro. Fui a Cacoal, Ouro Preto, Vilhena, Ji-Paraná, Jaru. Nossa, só fez um tour aqui Sim, mesmo Ministro no estado, Andreasa, Vilhena, Nova Brasilândia, Ministro Andreasa, as linhas que Deus me trouxe novamente aqui e eu como missionário estava andando, Glória a Deus. pregando aí nos interiores. Sim. E ficamos como, me lembro, uns 2 ou 3 meses nesse trabalho, não? De pregar a palavra de Deus, não? Então aí que eu conheci Rondônia, os interiores. Então a palavra, e Deus já estava falando comigo já durante esses anos atrás, eu te levarei a muitos lugares. Tua planta, teu pé pisará lugares que você nunca passou. Você escutou aqui no Brasil ou lá em Peru essa profecia? Foi lá no Peru, através de missionários, que é lá que Deus utilizou, não, que Deus tinha uma obra. E aqui também no Brasil confirmava, constantemente, em lugares que eu ia, me falava, não, te levarei, irás, pregarás. E foi passando o tempo, mas se eu falo, não, continuar firme. Eu acredito que Deus tem planos bons para nós, mas nós temos que permanecer firmes. Sim. Porque tem muita coisa boa de Deus para nós. Não? Se permanecemos, e Deus me falava, te levarei. E foi assim, não? Que eu fui entrando e pregando a palavra de Deus, e pregamos lá. E em 1999, eu estava orando a Deus. Retornei a Arequipa, e eu senti em meu coração, não? Isso que ficou parado no 88, você vai continuar. Você vai entrar ao seminário, vai continuar teus estudos. E eu comecei a orar aí em Arequipa, Senhor, me abre portas para retornar novamente ao Brasil. Eu preciso aprender, eu precisava mais o conhecimento, não? E Deus nos vai levando um irmão, um pastor, não? De Goiânia, que foi convidado por um missionário, foi a Arequipa, professor de teologia,
Me lembro, ficou 2 semanas em Arequipa e começou a dar umas aulas e fiquei maravilhado. Meu Jesus, aqui no Brasil tem homens conhecedores da palavra. Eu quero ir para lá, estar com ele para aprender. Para aprender, o fogo, né? A chama. E glória a Deus que no ano 99 Deus abria o pastor, uns meses antes falou assim, né, quando ele estava aí, falou, prepara teu passaporte, junta um dinheiro e ora a Deus. E me lembro que fim de ano ele falou assim, não? Agora você pode vir. E Deus me trouxe aqui novamente a Rondônia, porque estava missionário Orlando, me lembro, morando aqui, da missão, fiquei uns dias com ele. E me lembro, ele me levou à rodoviária, novamente aqui de Porto Velho. A rodoviária passeia muito aqui. E me embarcou, falou, agora você vai a Goiânia. Eu não conhecia Goiânia. Goiás. Sim. Que era o seminário do pastor que foi a pregar lá. Então me embarcou e eu fui. E a história, não? 1999, 2000, eu fiquei até 2004, praticamente lá. Eita. Fiz meus cursos teológicos. Sim. Fiquei lá. Preguei também nos interiores do Goiás. Deus me levou para aqui, para lá e aprendendo a palavra. Não foi uma grande bênção. E em 2004, no retorné para ajudar a meus irmãos peruanos. Olha aí que benção. Já estava com meus cursos básicos em teologia, bacharel em teologia, fiz por Benção. extensão meu mestrado, meu doutorado, Olha, e eu que pegava benção. curso por Até aqui, doutorado, pegava por aqui, pegava por lá, Eita, e é que eu já estava glória. maduro, não? Já estava Sim, já, já, maturidade, já estava centrado, era Já o tava tempo, maduro, não? Sim, sim. Então, eu falei, vou aproveitar e vou fazer isso, e me lembro que retornei, não, a Peru, fundei o seminário bíblico lá, Ai, que no benção. Seminário Teológico del Perú, extensão CEPEGO, Seminário Pentecostal Goiás, que eu estudei sim. lá, e formamos umas 3 turmas aí no Olha. básico, não? Foi assim. Que benção. E graças a Deus, não, assumi a igreja lá, continuei dirigindo a igreja, ainda era solteiro, solteiro ainda era. E um pouco da história também, não, como conheci a minha esposa, não, que é de aqui de Porto Velho. Você já orava pela sua esposa? Já orava? Já, eu pedi a Deus que Deus me desse uma companheira para o trabalho missionário, Sim. a obra de Deus. E eu falava, Senhor, que seja uma pessoa que tenha o mesmo pensamento. O mesmo chamado. O chamado, não? O mesmo fogo. do Espírito. Para poder suportar, não? Para poder, porque a obra de é. Deus, eu falo, não é tão fácil, não? É verdade. Mas é muito gratificante, sabendo que na direção de Deus tudo dá certo. E o Senhor falava assim, eu te sustentarei, Eita, eu glória. te darei. E foi assim de tal maneira que não, Deus foi abrindo as portas, sempre sustentando, sempre Sim. ajudando. Me lembro uma E as experiência. igrejas lhe sustentavam nesse período que você ia para as viagens, que você foi estudar, tudo a igreja sustentava? Me lembro quando eu cheguei a Goiânia, recebia uma ajuda de uns $100, que depois foi cortado. Entendi. E logo dali, eu pela fé, eu de profissão sou protético, não? Comecei a trabalhar também essa parte para ajudar-me, me sustento, Sim. não? E logo fiquei aí no interior, me dediquei à tradução aí em Goiânia, do Instituto Bíblico, porque em 2004 eu já estava para retornar. Sim. Então eu fiquei um ano fazendo a tradução de todo o seminário estudo, bíblico né? do CEPEGO. Sim. E me lembro que porque eu estava dedicado pela fé mesmo, estava aí. E me lembro um dia na minha casa acabou todo. Meu Acabou todo, Deus. feijão, arroz, nada. E eu era uma pessoa muito calada, eu não gostava assim Aham, contar, não? Sim. E agora é outra experiência que quero ressaltar, não? Que benção. Os milagres de Deus, que Deus sustenta, que Deus ajuda, provê. E me lembro que eu, na minha cama, novamente, aí comecei a orar. E comecei a falar, Deus, o Senhor me trouxe aqui não para morrer. O Senhor vai abrir uma porta, o Senhor manda recurso. E me lembro que eu fui a pregar a uma igreja, não? Eu não havia contado a ninguém nada do que eu estava passando. E me lembro que cheguei a uma congregação, preguei a palavra de Deus. Deus salvou vidas aquele dia. E Deus não vai tocando um irmão aí no meio da igreja, que ele não sabia nada.
Y él va y me dice, pastor, me procura el último, pastor, tome, ¿no? Meu Deus, foi algo de Deus mesmo, porque esse mesmo dia que eu orei a Deus, chorei diante da presença de Deus, Deus Sim. no meio da igreja pegou um irmão. Aleluia. E era um dinheiro que me durou muito tempo. Olha que bênção. Então Uma eu oferta abastada, né? havia a mão de Deus ali, Eita, glória. não proveyendo, e o Senhor havia falado, eu te darei, te proveerei. E graças a Deus isso não mudou até agora, não? Que bênção. Nós estamos vivendo uma vida de fé realmente, dedicados, não? Eu sou consciente, convicto do chamado para a obra de Deus. Alguma vez sim, lembrando, não? Quando era um pouco mais jovem, nessa época, del 90 al 2000, entrei em uma crise, não? Em que falei assim, Senhor, até aqui, não? Eu vou parar. Só domingo vou estar na igreja e... Bateu o desânimo, o desânimo, né, entrou um pouco o desânimo. E me lembro ali que eu lutava, mas Deus é um Deus que mostra tudo, não? É verdade. Não podemos esconder nada. É verdade. Minha mãe teve um sonho, me lembro, e me falou, filho, eu sonhei com você que você estava atado e suas calças estavam furadas. Nossa. O que está acontecendo, filho? E eu estava nessa luta que eu queria deixar. Isso você estava aqui no Brasil? Não, estava no Peru. Ah, já estava no Peru. Estava no Peru lá. Então eu quis assim como que me vi uma fraqueza do jovem, por que não fazer a vida como os outros? E Sim. esses conflitos que às vezes acontecem, não? De aqueles que às vezes somos chamados para essa obra específica da missão. E me lembro que essa revelação foi assim, não? Minha mãe me falou, filho, o que está acontecendo? Eu falei, nada. Mentindo, nada, está tudo certo, está tudo bem. E passaram dias e eu seguia lutando com Deus. E Deus enviou 3 homens. 3 homens, não? Enviou e Deus falou comigo, não? Enviou um missionário brasileiro, pastor da igreja, um evangelista, peruanos. E falaram, irmão Edwin, Deus está chamando para a obra. Você não pode desistir. E me lembro ainda uma profecia esse dia. Eu caí no chão. Imagino, pastor. Chorando, arrependido. Eu fui liberto esse dia, creio. E eu falei, agora sim, eu vou para a tua obra, vou continuar. E isso, me lembro daí, continuei no caminho do Senhor, na obra missionária, não? E foi, me lembro, um momento de minha fraqueza que aconteceu assim, estou lembrando agora, não? Mas de aí, Deus mesmo falando comigo, não havia como fugir. Quando Deus fala, não tem como. Às vezes queremos fugir como Jonas, não? Queremos ir para aqui, ir para lá, não? Mas às vezes, eu quero a você. Aleluia. Não? E eu quero falar a vocês, não? Que quando Deus chama, é você, não é outro. Agora, eu não sei que Deus vê em nós, não? Não somos melhores que os outros, não? Mas Deus chama para esse trabalho específico. E eu sou consciente que Deus me chamou para a obra missionária. Glória a Deus. Para a obra de Deus. Tenho muitos anos de experiência. E aí logo, não, retornando, não, cheguei ao Peru, seminário, foram passando os anos dirigindo a igreja, sempre na igreja, sempre, pregando. A vida toda, né? Toda a minha vida. A igreja. E a companheira, não? Retornando da companheira, não? A missionária Vivian, não? Minha esposa que agora chegou no ano 2008. Não? E licença rapidinho aqui, pastor. Aliás, né, a nossa missionária Vivian, né, a nossa amiga, já passou por aqui também, né? Há 2 anos atrás ela passou aqui, contou sua história, a história dela também, como foi o chamado dela. Então, você retornando aqui, pastor Edwin, também é uma honra, né, maravilhosa, saber a sua história também, toda a trajetória, como Deus une propósito, é isso que eu queria enfatizar, sabe, pastor? Como Deus une propósito, como Deus é maravilhoso, sabe? Pode continuar. 2008, um abraço, minha amiga Vivian, Laurinha. Foi assim, não? Que a missionária Vivian foi enviada cá pela Igreja da Missão, não? Pastor George Holder, que enviou ela lá, não? Chegou a Arequipa, conhecia ela. E 2008, namoramos um ano, não? E depois, 2009, 4 de setembro de 2009, nos casamos. Olha aí, que e onde que foi? Aqui em Porto Velho.
Ah, foi Nos aqui? casamos aqui. Eu achei que tinha sido lá. Não, foi aqui, nos Foi conhecimos aqui. lá na obra missionária, não? Namoramos lá. Ei, pastor, quando vocês começaram a se conhecer, ela falou que era de Rondônia, Porto Velho. O senhor não falou assim, não pensou assim, meu Deus, Deus tem algo comigo, com Rondônia, viu? Deus realmente tem algo comigo, que é a esposa de Rondônia. Não, realmente, imagina do ano 88, que eu já passei por aqui. Pois não é? Já 97, 98, passei por aqui de novo, não? Isso é algo interessante que eu falar com minha esposa. Deus tem um mistério. Tem mesmo. Mistério mesmo, porque não existem verdade. casualidades, não? De eu passar por aqui, e minha esposa é de aqui, não? Rondônia, não? De Porto Velho, foi para lá, conhecia ela, nos identificamos, não? E logo, no ano 2009, não? Nos casamos, não? Glória a Deus. Nos casamos, e aí retornamos para o Peru e continuamos apoiando as igrejas lá. Glória a Deus. Não foi assim. E hoje vocês estão com uma igreja lá, né, Sim. pastor? Pode compartilhar com a gente sobre essa igreja. Exatamente, não? E quero chegar... Está em obra, né? Sim, sim, justamente foram passando os anos, fomos apoiando a igreja lá e no ano 2016 retornamos aqui. Por circunstâncias, retornamos aqui a Porto Velho. Ficamos hasta 2020 mais ou menos, não? Mas já com um novo projeto, não? O projeto Boas Novas para o Peru. Glória a Deus. No, y justamente yo fui a la ciudad de Brasilia, ¿no? Lá, a Sobradinho, ¿no? Fue a Igreja Asamblea de Deus que nos acolheu, ¿no? O pastor Lorival, que nos acolheu nosso novo projeto para começar um novo trabalho Entendi. na cidade de Arequipa. Sim. Então, esse projeto continua, ¿no? 12 de janeiro, eu posso falar, ¿no? Del 2020, fomos enviados de la iglesia de Brasilia para la ciudad de Arequipa para abrir un nuevo trabajo lá, ¿no? Entonces llegamos lá, comenzamos su trabajo, mas sin pensar, ¿no? Que en marzo de ese año no vino a pandemia, ¿no? É verdade. Chegamos lá com o projeto, ¿no? Porque o projeto era primeiramente implantar a obra missionária em Arequipa, um novo trabalho, ¿no? Outro dos objetivos, ¿no? Do projeto nosso era conseguir um local. Poderia ser alugado ou poderia ser comprado, ¿no? Outro objetivo dos projetos nossos, ¿no? Que planteamos lá era fundar a escola dominical, que é muito necessário. Que bom, sim. Eu trabalhei com crianças muitos anos, Sim. já fui professor também na escola, É e realmente eu vi a necessidade essencial. que as crianças precisam conhecer Sim. a palavra de Deus. Outro dos projetos, do projeto Boas Novas para o Peru, é a fundação de um seminário bíblico. E outro projeto também é a escola. Queremos também uma escola, não? Sim. Nós temos projetos que Sim. estamos, não, pouco a pouco, tratando que se concretizem. Então, fomos enviados, não, em 2020, para começar esse novo trabalho. La iglesia, ¿no? Pues en español, ¿no? Fundamos, ¿no? La Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, Buenas Nuevas para el Perú, ¿no? Comenzamos ese nuevo trabajo y buscamos un local, ¿no? Procuramos ali y gracias a Dios que Dios nos permitió al lugar porque en marzo fechó todo, ¿no? Pois é, 2020, 2021 fechou todo verdade. e aí na oração, mas continuamos com o propósito, não? Sim. E oramos a Deus, não? Deus, já estamos em Arequipa, começamos os cultos na minha casa, na sala de minha casa, como foi naquele princípio, me lembro, não? Que meu pai deu essa sala, começamos novamente ali, não? O trabalho missionário, com minha família, não? As pessoas que podiam estar com nós, não? E logo orávamos. Outro objetivo era, queremos um local. Um local. E começamos a orar, e meu coração nasceu assim, tem que ser um lugar próprio. Pero imagine eu e minha esposa e os poucos irmãos da minha família aí ter um terreno, e é muito Sim. caro lá, os terrenos lá são em dólares, Ixi. 50 mil, 100 mil, 200 mil, meio milhão, $1 milhão, isso fala em dólar. Nossa. Era impossível. E nós começamos a orar, esse é outro milagre que eu quero falar. Quando estamos dentro do plano de Deus,
Deus faz os impossíveis Deus acontecer. faz o impossível. E me lembro que começamos a orar, não? E começamos a orar, Senhor, nos dá um local, e sem pensar, não? De repente aparece um terreno, não? Olha que Que um de meus irmãos, não? Disse, eu vou a doar 50 metros quadrados, não? 50 metros quadrados. Vocês podem construir o primeiro, o segundo andar, eu posso morar no terceiro. E aí eu vi que era Deus confirmando. Meu Deus. O local apareceu danada. Danada, sim, aconteceu. Sim, e eu falo sim. isso, milagre de Deus. Quando Glória começamos a a Deus. orar e nos colocamos na presença de Deus, os milagres acontecem. É verdade. Vale a pena, né? Vale a pena, não, servir ao Senhor. E Vale a graças pena. ao Senhor, não, Deus colocou em meu coração, não, vai ao Brasil a falar da necessidade, porque precisamos dinheiro para construir. Sim. Já tínhamos já o local. E Colocamos já está a bem adiantado, né, pastor? Sim, já. Bom, você vai colocar as fotos, vamos não? deixar as fotos para o as pessoal fotos ver. ali. E essa obra de fé, fizemos o primeiro culto, colocação da primeira pedra, me lembro. Começamos, não, em 2023 a construção, não? 18 de abril de 2023 começamos com esse desafio, começamos com a campanha de arrecadação. Então Deus me colocou, vai ao Brasil, porque hoje o Brasil um potencial Que benção. aqui. É um Eu quero celeiro. falar aos irmãos aqui, Deus levantou o Brasil Aleluia. para evangelizar o mundo inteiro. Eu Vocês creio, têm Jesus. tudo creio. nas suas mãos É verdade. para fazer a obra de Deus em muitos lugares. E era como Belém na casa do pão, não? Vem cá, Brasil, não? Leva o pão para lá. Oh, glória. E eu já havia aprendido com o missionário Josué, não? Que me lembra aquela época, 97, 98, eu estava andando nos interiores de Rondônia e o missionário juntou e ele construiu a igreja lá. Olha que bênção. E eu aprendi dele. Sim, Eu falei, não, sim. eu também vou fazer esse trabalho. Vou ao Brasil, aos conhecidos. E aí saiu a trajetória, não? A partir de 2022, já estávamos aqui no Brasil. 2023, 2024. Viajamos. Viajei para divulgar. E até agora eu estou divulgando a necessidade nossa, Sim. não? Já fui a Brasília, fui a Goiás, fui a Bahia, São Paulo, Minas Gerais, E tá saindo, Paraná, E está saindo o templo, né, pastor? sim, Tá bem Rondônia, adiantado, né? e começamos a divulgar e a falar nas igrejas, pastores que nos davam oportunidade, eu pregava e falava a respeito da necessidade de nosso templo, não? E graças a Deus, não? Deus foi através das ajudas. E acredito, não, que muitas igrejas e muitos irmãos, não, são parte, não, desta história nossa que estamos verdade. terminando. Não? E que o Você Crê também seja parte disso, né? Que você aí que está nos escutando, nos assistindo, né, possa contribuir com esta obra. Né? Já quero fazer, né, aproveitar o ensejo e convidar todos vocês, a todos vocês que são nossos seguidores, que estão nos acompanhando e queira abraçar essa obra, né, ajudar os nossos irmãos lá em Arequipa, no Peru. Vai aparecer aqui o telefone dele e você podem estar entrando em contato, tá? E deixar a sua oferta de amor ou abraçar essa família em oração, que é muito importante também, né, pastor? Vocês Amém. precisam de oração, precisam de valores e precisam de pessoas que acreditem que Deus ainda pode levantar todos a qual Ele assim desejar. Nós assim cremos, né, pastor? Amém. E eu fico muito feliz, pastor, de você ter participado do nosso programa, contado sua história, sua trajetória e saber que vale a pena, né? Vale a pena você se sacrificar, doar sua vida para a obra missionária. Amém. Hoje você pode dizer que você é um Timóteo. Eita, glória! Olha aí, venceu. Conseguiu se tornar um Timóteo. Amém. Não né? foi fácil. A obra, é verdade, mas a obra tem continuado, né, pastor? E Deus tem abençoado as suas mãos são abençoadas e prósperas, pastor. Porque o legado, né, que você, lá quando era jovem, adolescente, você pediu do Senhor, Ele lhe concedeu.
Há muito custo, claro, não é fácil. Mas hoje, olhando para trás, né, pastor, ver quantas coisas você já realizou para o nosso Senhor. E isso não tem como dizer que não é algo muito louvável. É honroso para o reino ter alguém que represente ele dessa maneira. Então, que o Senhor Jesus lhe dê muita saúde. Amém, que Deus lhe dê muita sabedoria para conduzir. E que Deus abre as portas, em nome de Jesus, para terminar aquele templo lá, em nome de Jesus. E já está tendo escola dominical ou ainda não? Só com as crianças, não? Que fazemos o culto, tem aí a parte, nosso culto. Mas estamos precisando terminar esse templo. Pois é. Não, está faltando ainda portas, está faltando a luz ainda que não colocamos, as instalações elétricas, não, os acessórios, não precisamos a pintura de toda a igreja. Está faltando ainda as cadeiras, o púlpito, ainda não tem nada para as crianças também. E eu faço um convite, não, aqueles irmãos que gostassem de ajudar-nos, não? Ajudar-nos, é uma obra séria, não? Se vai passar vídeo, fotos, o trabalho nosso é um trabalho sério. E esperamos este ano, não? Deus mediante inaugurar essa igreja, não? Em nome de Jesus, sim, pastor. já convidar a vocês, para convidar a vocês para que venham a visitar-nos. Eita, glória! Para Deus não há nada impossível, né, pastor? Nós podemos estar lá, se Deus quiser, você crer, pode estar lá, cobrindo a abertura. Já pensou do templo da Assembleia de Deus lá, Boas Novas, para o Peru. Glória a Deus, pastor, obrigado, viu? A gente vai precisar finalizar. Estou muito grata a Deus pela sua vida, né? Que Deus abençoe sua família. Eu quero mandar um abraço aqui para minha amiga, a mãe da Vivi, irmã Eunice, eu não posso deixar de mandar um abraço para ela, tá? O seu irmão Mel, que toda a sua família, né? A irmã da Vivi, a Michele, também toda a família, né? Nós temos um carinho muito grande por toda a família da irmã Viva, sua família também, né? Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus, um abraço bem apertado a todos vocês, viu? Deus abençoe, tá? Cada um de vocês. Olha, não deixe de compartilhar essa entrevista, tá? E se Deus permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente, levando mais um testemunho para você na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe você e semana que vem estamos de volta. Você crê? Amém. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, divas! Quero apresentar o espaço Sou Bela para vocês, um espaço diferenciado que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo! Aqui no Sou Bela você vai encontrar atendimento diferenciado e um precinho que cabe no seu bolso. Olha, os serviços aqui são maravilhosos e eu tenho certeza que você vai amar cada serviço que você vai realizar aqui. E entre esses serviços, a gente tem a área de estética, né, que é sobrancelha, depilação, massagem corporal e também para o seu cabelo, gente, corte feminino, tá? Massagem, relaxamento, alisamento, aqui tem de tudo. E entre os serviços oferecidos, temos a parte da estética, design de sobrancelha, massagem modeladora, drenagem linfática, gente, depilação. Então, venha para cá fazer o seu atendimento. E temos cuidado especial para o seu cabelo, como químicas gerais e corte de cabelo. Então, não deixe de agendar o seu horário. Estamos localizados na Avenida José Amador dos Reis, número 3568, ao lado da Clínica COS. Não tem erro. Também na lateral aqui do postinho de saúde, muito bondinho. Então venha pra cá, a Sou Bela te espera. Aproveite a promoção de aniversário da Sou Bela nesse mês de fevereiro. Olá, queridos! Hoje eu quero apresentar para vocês um dos nossos parceiros, Arte Transfer Personalizados. Sabe quando você quer um produto com a sua cara? Então, é isso que a gente faz. Aqui na Arte Transfer, a gente transforma ideias em coisas que dão orgulho de usar. Olha, tem canecas personalizadas, camisetas, uniformes, sacolas e vários presentes feitos do jeitinho que você imaginou. Seja para sua empresa, para um evento ou
para surpreender alguém especial, a gente cuida de tudo com muito carinho, criatividade e aquele capricho que faz toda a diferença. Olha, chama a Arte Transfer, conta a sua ideia e deixa o resto com a gente, porque personalizar é muito mais do que imprimir, é criar algo único. Então já chama eles aqui, o endereço vai aparecer aqui na tela e eu tenho certeza que você vai se surpreender.